Fala galera, beleza? Vamos para a nossa última aula dos nossos conteúdos do primeiro bimestre e hoje nós vamos falar aqui sobre os indicadores socioeconômicos da África. Indicadores sociais que vão refletir a realidade da população africana, econômica quanto aos países, nível de desenvolvimento. Então, o socioeconômico é um indicador, os indicadores muito interessantes para a gente analisar a qualidade de vida, o comportamento da população africana. Beleza? Semana passada a gente falou, na última aula, sobre os indicadores demográficos. População, deslocamento, para onde que uma população vai, para onde que ela sai e tal. Hoje nós vamos falar exatamente dos indicadores que refletem a qualidade de vida da população. Beleza? Show de bola? Só que aí a gente vai ter que lembrar alguns conceitos e vamos lembrando alguns. Primeiro, antes de lembrar alguns conceitos, vamos regionalizar a África agora de uma forma diferente. Beleza? Como assim? A gente aprendeu a regionalizar a África por critério de localização, critério natural. África Setentrional, que fica mais ao norte, África Meridional, que fica ao sul, África Ocidental, África Oriental e África Central. Beleza? Aqui agora vamos falar de uma África que ela vai ser regionalizada por outros critérios. Beleza? A gente vai regionalizar a África em África do Norte e África Subsaariana. Essa regionalização ela vai obedecer basicamente ali um limite natural que é o deserto do Saara. A gente estudou o deserto do Saara logo no início do ano e vimos que ele ocupa basicamente essa faixa aqui. Claro que tem países que vai fazer parte da África subsaariana, mas que também tem parte lá no deserto do Saara. Então é como se o deserto do Saara dividisse os países que estão, vamos dizer, ao norte dele e ao sul do Saara. Mas, por exemplo, você vai ter países aqui ó, que vai ter em ambos lugares, né? Tanto no norte quanto no sul. O fato é, os países da África do Norte, eles são mais próximos aqui do mar Mediterrâneo, que separa a Europa da África, e eles têm uma característica de ter a população branca, de pele branca, ou seja, eles são árabes. Como assim? O que é árabe? O que é branco? O que é isso? Vamos lá. A gente vai falar agora de etnia. Etnia são povos, beleza? Povos que têm cultura parecida, língua parecida e fisionomia parecida, para ficar mais fácil vocês entenderem. E essa galera que é de uma África de pele branca, vamos dizer assim, que são árabes, de cultura árabe, falam árabe, tem cultura parecida, eles são todos desses países aqui, ó. Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos e Saara Ocidental. Esses camaradas aqui, eles são de uma África que a gente vai chamar de África branca. Enquanto que aqueles negros, que a gente geralmente já pensa no africano, pensa logo no negro, ele é basicamente daqui, ó, da África subsaariana. Você pode me perguntar, mas Hermes, por que a gente tem essa diferença então? Aí a gente vai ter que recorrer lá na história, mas uma história bem antiga mesmo, coisa lá do século V mais ou menos. E a gente vai recorrer aqui, ó, para pensar numa situação. Não vou ficar aqui explicando muito detalhadamente, porque a gente vai ver isso lá no final do ano, quando a gente for estudar essa região aqui, que se chama Oriente Médio. A gente vai estudar só a geografia daqui do Oriente Médio, aí vai ficar mais fácil de você entender. Mas para facilitar agora a leitura, vamos entender que aqui na região da Arábia Saudita, na região conhecida como Península Arábica, vivia um povo chamado árabe, um povo árabe. E esse povo, ele resolve se expandir. Esse povo árabe, ele tinha a religião, ele tem a religião predominantemente muçulmana, são do islamismo. E eles saem daqui exatamente dessa região e vão se expandindo por todo o Oriente Médio.
Então esses países, todo mundo que está aqui nessa parte mais escura, são de etnia árabe. São muçulmanos, são brancos. Então você pega aqui, por exemplo, Iraque, o Irã, que são persas, mas são parecidos. Você pega aqui grande parte aqui da Síria, Líbano, e só que esses camaradas resolveram vir para cá também, eles também vêm para cá. Ó. Então eles vão ocupar aqui onde hoje é o Egito, eles vão ocupar aqui a Líbia, eles vão ocupar aqui a Argélia, eles vão ocupar aqui Marrocos, eles vão ocupar a Tunísia, e esses povos são brancos. Então quando a gente fala de etnia árabe, está falando dessa galera aqui, ó. Olha, dá uma olhadinha nas imagens e você vê que eles são brancos, beleza? E quando a gente olha para a África subsaariana, eles são de outra etnia, são negros. Então a gente tem essa diferença de África do Norte e África subsaariana. No decorrer da aula, você vai perceber que os indicadores socioeconômicos, muitas vezes, eles vão ser melhores para os países aqui da África do Norte, beleza? Os países da África branca. E aí você pode deduzir ou entender de forma errada que esses países têm indicadores melhores porque eles são brancos. E aí eu já estou aproveitando da agora para te explicar que esses indicadores não vão ser melhores por causa do fato deles serem brancos. Os indicadores vão ser melhores pelo fato da proximidade com a Europa, pela proximidade com o Oriente Médio e muitas vezes porque aqueles países ali, eles têm petróleo, beleza? Então, vão ser aí vários fatores que vão levar aqueles países lá do norte da África, Egito, Argélia, Marrocos, Tunísia, a ter uma economia melhor que, por exemplo, Botsuana, que Zâmbia, que o próprio Quênia, Etiópia, esses países daqui. Beleza? Então, não entenda no decorrer da aula, quando a gente for falar de indicadores socioeconômicos, que aqueles países da África do Norte são melhores por serem brancos. Não é isso. Show de bola? E aí agora a gente vai começar a ver alguns indicadores socioeconômicos. O primeiro deles, vamos falar aí do PIB. O que é o PIB? Ah, Produto Interno Bruto. Eu sei que você sabe que PIB é o Produto Interno Bruto, mas vamos entender o que significa isso? PIB, o Produto Interno Bruto, é um importante conceito referente à riqueza produzida pelas atividades econômicas de determinado país. Que riquezas são essas? Que atividades econômicas são essas? A gente já estudou economia. A gente já viu que a África ela tem sua economia basicamente no setor primário, agricultura, extrativismo, que ela tem muito pouca indústria e o setor de turismo é até interessante. E essas atividades, tudo que essas atividades vão fazer, vão somar dinheiro para o PIB da África. Claro que você tem uma grande divisão ali, cada país tem o seu PIB, mas a África como um todo. Olhando de país para país, nesse mapinha aí, os mais escuros são os países com maior PIB, está um pouco claro aí. Para ficar melhor, vamos olhar aqui a tabela. O país que tem o maior PIB de todos eles vai ser quem? A China. Hoje, a China ela tem um PIB aí quase que na casa dos 21 trilhões de dólares. Dinheiro pra caramba. Depois você tem os Estados Unidos com o segundo maior PIB, colado na China. Você tem a Índia, tem o Japão. Você tem até o Brasil aqui, ó, entre as melhores economias do mundo. Você vai falar, caraca, mas Brasil? Pois é. Mas depois você vai entender melhor essa questão dos indicadores socioeconômicos. O Brasil tem um PIB legal. Falando de país africano, o primeiro país africano que vai aparecer aí vai ser o Egito. Beleza? E o Egito, ele tem aqui, ó, 1 trilhão, né? Então, você tem aqui a China com 21 e o Egito, o melhor país africano, ou seja, que tem o maior PIB, tem 1 trilhão. Acho que ele aparece lá na casa do 22º lugar no ranking do PIB. Depois você tem aqui a Nigéria, também é um país africano, em 24º. E depois você tem aqui a África do Sul, em 29º, que são os 3 países assim com os melhores PIBs, ou seja, os maiores destaques economicamente dentro da África. Porém, isso não significa muito não, porque existe uma coisa chamada renda per capita, que é como se a gente dividisse
essa renda pelo total da população. E aí, se o país for muito populoso, a renda per capita ela vai lá para baixo. O que é renda per capita? A gente pega o PIB ou PNB. PNB que é apenas os produtos que foram produzidos dentro do país, sem contar as empresas de fora, sem contar as transnacionais, e divide pelo número da população. E aí, se a população for muito grande, a renda per capita vai lá para baixo. Ou seja, não reflete a riqueza do país. A renda per capita não quer dizer que todo mundo recebe o valor da renda per capita, porque o dinheiro não é distribuído igual. Na verdade, ainda na aula de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa desigualdade social. Ou seja, a renda per capita seria o valor de quanto cada um deveria receber se a renda fosse distribuída igual. Só que não é. A gente vai ver que tem muita gente que recebe muita coisa, gente milionária e gente na miséria, ou seja, há uma disparidade enorme. Beleza? Mas o PIB é um importante indicador, grava isso, ele reflete a economia de um país. Quanto mais um país vende, mais produz, soma lá no PIB. Beleza? Show de bola? Vamos falar agora dos indicadores sociais. E aí entra um muito importante que é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Refere-se ao número de anos que espera que uma pessoa viva. Ah, tá bom, Hermes, mas para que serve isso? Vamos lá. A expectativa de vida é um indicador de saúde. Saúde, como assim? Quanto mais as pessoas vivem num país, quanto mais longevidade ela tem, reflete que aquele país ela tem uma condição de saúde boa. Que aquele país tem qualidade de vida, que a pessoa se alimentou bem, ou que ela teve acesso aos melhores hospitais, aos melhores remédios, aos melhores médicos, aos melhores exames. E isso tudo fez com que ela vivesse mais. Beleza? Então, os países com as maiores expectativas de vida são esses verdinhos mais escuros, como por exemplo a Austrália, que tem uma expectativa de vida de 80 anos. Expectativa, não quer dizer que todo mundo vai viver 80. Então, pode ser que viva menos? Pode, mas pode ser que as pessoas vivam mais, vivam 100 anos. Então é a média, beleza? E se espera que a pessoa viva até 80. Outro país com uma boa expectativa de vida, Japão, mais de 80 anos a expectativa de vida. Beleza? E quando a gente olha aqui para a África, meu irmão, e olha só que interessante que é isso aqui. Olha só, olha essa divisão aqui, ó. A gente dividiu a África em quê? Dividiu não, né? Já está dividido. África do Norte e África subsaariana. Quem tem melhor qualidade de vida aqui? África do Norte. Lembra que eu falei que por algumas vezes a África do Norte ia aparecer com indicadores melhores que a África subsaariana? Lembra disso? Esse aqui já é um exemplo. E outra coisa, já te falei, para você não imaginar que esse indicador é bom porque os caras são brancos. Não é. São outros fatores. Mas é fato que a África do Norte tem uma condição de vida melhor, sim, que a África subsaariana, sim. A gente vai começar a ver isso agora. Os países da África subsaariana, em geral, esses mais vermelhinhos aqui, têm uma expectativa de vida abaixo de 50 anos. Algumas pessoas têm alguns países têm expectativa de vida por volta dos 40 anos, 48 anos. Ou seja, ter 40 anos já está perto da morte, tá velho, já vai morrer. Isso é muito grave. Por quê? Porque quanto mais baixa a expectativa de vida, isso vai demonstrar que o país ele tem sérios problemas de saúde, uma péssima alimentação, não tem recursos para fazer exame, então a pessoa muitas vezes morre com a doença que ela nem sabe, não tem remédio, às vezes é até uma doença mais tranquila, e ela, por falta de remédio ela morre, então mostra que o país não tem boa qualidade de vida. Qualidade de vida boa vai ter nos países com alta expectativa de vida. Qualidade de vida baixa vai ter nos países que têm baixa expectativa de vida. Beleza? Ficou curioso para saber do Brasil? O Brasil está aqui, ó, na casa dos 70. Ou seja, o Brasil tem uma expectativa de vida média de 74 anos. É o que todo mundo espera que você viva aí pelo menos até os 74. Fala, minha avó tem 100. Que bom, ela superou a expectativa de vida. Isso acontece mesmo. E quanto mais pessoas ultrapassarem essa média, a gente pode aumentar essa expectativa de vida. Beleza pura? Show de bola? Tranquilão? Vamos aprender agora o que é pirâmide etária. Você já deve ter visto pirâmide etária aí pelos seus anos escolares. Quem foi meu aluno já lá no 7º ano já deve ter estudado pirâmide etária comigo, mas vamos relembrar. O que é uma pirâmide etária? Primeiro, etária vem de quê? De idade. Beleza? Pirâmide, todo mundo sabe que é uma pirâmide, aquela lá, um triângulozinho lá do Egito, lá do faraó.
Beleza? Então vamos lá. Pirâmide etária, por quê? Porque a gente vai formar aqui um estilo de uma pirâmide, tá vendo? Show de bola, mas nem todas as pirâmides têm formato de pirâmide. Isso é interessante. Mas isso depois eu explico. O fato é, a gente vai dividir em duas colunas, uma para homem, uma para mulher, e cada barrinha dessa vai representar um grupo de idade, geralmente de 4 em 4 anos. Então você começa aqui de 0 a 4, beleza? Não vou fazer todas não, até porque, né? Aqui de 5, vamos lá, a 9 e por aí vai. Beleza? Então aqui, vamos supor, já pulamos aqui para de 30 a 34, por aí vai. E quanto mais lá para cima, vamos supor, 80 a 85, 84 e por aí vai. Então, o que a gente quer dizer? Que a nossa base da pirâmide, vamos dividir a pirâmide em 3 partes, tá? Vamos chamar aqui de base, que é a parte inferior, que representa a população jovem. Então, aqui, ó, vamos dividir essa base aqui. Essa parte aqui, geralmente, ela representa, galera, a taxa de natalidade. Vou botar um T e um N aqui. Depois eu vou passar esse materialzinho para vocês. TN, taxa de natalidade. Aqui, lá no alto, vamos chamar aqui de cume ou ápice. Eu gosto de chamar até de topo. Beleza? O topo da pirâmide, que representa a população velha, a população idosa. Aqui representa a nossa expectativa ou esperança de vida. Beleza? O que isso quer dizer? Que quanto mais largo for o topo da pirâmide, maior a expectativa de vida, maior a população acima de 80, 90 anos, quanto mais gente. Então, vamos supor, você tem 200 milhões de habitantes, um exemplo. E aí, ou seja, desses 200, quantos são jovens? Dá para ver que desses 200, a maioria está aqui nessa faixa aqui, de 5 a pouco. E a menor porcentagem da população é de 90 anos. Um exemplo. Então, cada pedacinho desse compõe uma faixa etária dessa população. Beleza? Quanto mais largo for aqui o topo, maior é a expectativa de vida. Então, para um país, isso é interessante ter o topo largo, porque mostra que aquele país tem qualidade de vida. Quanto mais estreito é o topo, pior, porque mostra que aquele país tem pouca expectativa de vida. Por outro lado, a base da pirâmide, vou pegar outra cor aqui, essa base aqui mostra a taxa de natalidade. A taxa de natalidade está ligada ao número de nascimentos de crianças. Então, quanto mais nascimentos, maior vai ser a base. Beleza? E o meio da pirâmide representa aí a população adulta, representa uma coisa que a gente vai chamar aqui, ó, de PEA. O que é PEA? PEA. População economicamente ativa. Vou colocar isso no texto. População economicamente ativa é aquela galera que trabalha. É a força de trabalho de um lugar. Ou seja, a população velha e idosa aqui, ela não trabalha, já está aposentada. A população de crianças e jovens aqui também não trabalha. Quem trabalha é a PEA. A PEA, ela sustenta os idosos e ela sustenta as crianças. Beleza? Isso vai ficar melhor quando a gente for falar de Europa. Na África, fica tranquilo. Beleza? Porque não vai fazer muita diferença agora, não. Vamos olhar aqui algumas pirâmides etárias só para você ter uma ideia. Então, a gente tem todas as pirâmides etárias aqui da África, beleza? E vamos pensar aqui em alguma situação. Então, vamos comparar aqui, ó, o topo e a base, beleza? De todas elas já está dividida quase que em 3 aqui. E a gente consegue perceber que a maioria das pirâmides etárias da África, elas têm um topo muito estreito. Quase que todas elas, ó. Isso demonstra que a maioria dos países africanos tem o quê? Baixa expectativa de vida. Beleza? Porque tem um topo muito estreito. Em compensação, a gente tem uma base mais larga. E a base mais larga, ela mostra que a gente tem o quê? Um grande número de nascimentos. E aí, a alta natalidade, a gente vai lembrar da última aula, eu expliquei isso, quando a gente falou do Thomas Malthus, né? Os malthusianos vão falar que a África é pobre exatamente porque tem alta natalidade. Vamos discutir isso depois, beleza? Deu para entender a pirâmide etária, então? Sacou?
Fica ligado nessa parada, no formato aí da pirâmide. As pirâmides dos países desenvolvidos, mais ricos, geralmente eles são assim, ó. Se chama de pirâmide invertida. Como assim pirâmide invertida? Geralmente os países mais ricos eles vão ter a base mais fininha e geralmente o topo mais largo, né? Com uma boa expectativa de vida e menos natalidade. Os países subdesenvolvidos geralmente eles têm aqui base mais larga e topo mais estreito. Fica ligado nisso aí. Beleza? Vamos ver alguns outros indicadores. Mortalidade infantil referente ao número de mortes antes de 1 ano de idade. Mortalidade infantil é diferente de mortalidade. Taxa de mortalidade é uma coisa, taxa de mortalidade infantil é outra. Mortalidade infantil é o número de criancinhas que morrem antes de fazer 1 ano. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver na saúde, beleza? Ela reflete as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura do país. Como? Acesso aos recursos disponíveis, como vacina, remédio, exame de pré-natal, assim como a saúde materna, a saúde da mãe e da população. Então veja bem, quando a mulher fica grávida, ela faz uma série de exames antes da criança nascer. Ela faz pré-natal, faz ultrassonografia, para ver se o filho está com condições de saúde. Quanto menos esses exames, maior a possibilidade dessa criança nascer com problema, beleza? E depois que nasce, se não tiver um acompanhamento, ela pode morrer. Inclusive, aqui no Brasil, né, alguns lugares, quando uma criança nasce, ela faz uma porrada de exame. Exame de pezinho, exame de orelhinha, toma BCG, toma vacina para aquilo, para isso. Exatamente para quê? Para dar suporte para essa criança. Um país ou o continente africano que não tenha muito dessas infraestruturas, dessas condições, pode levar a um grande número de óbitos de criancinhas. E quando a gente olha no mapa de mortalidade infantil, a gente vai ver que os maiores casos são os países de vermelho. Antes da gente falar deles, vamos falar desses países aqui, os azulzinhos mais escuros, que tem uma média de menos de 3 por mil, tá? A expectativa de vida é medida a cada 1.000 crianças. Isso quer dizer que a cada 1.000 que nasce, nesses países como o Japão, Coreia do Sul, menos de 3 morrem antes de 1 ano. Isso é um dado excelente, sensacional. Beleza? Alguns países aqui da Europa, tudo com menos de 3. Nasce 1.000 crianças, menos de 3 morrem a cada 1.000. No Brasil, você fala, e o Brasil? O Brasil está aqui na casa dos 12 a 15. É um dado intermediário, tá? Não é um dado altíssimo, mas a gente pode reduzir, porque não virar aí quase um Japão, né? Mas a situação mais crítica está onde? Exatamente na África. Onde a gente olha aqui, ó, que a maioria desses países em vermelhão aqui tem mais de 55 crianças que morrem antes de completar 1 ano. E olha outra situação interessante para a gente analisar de novo. Olha aqui, não dá para fazer aqui uma divisãozinha. África do Norte e África Subsaariana. A maioria dos países com maior taxa de mortalidade infantil estão exatamente aonde? Na África Subsaariana. Então dá para ver que esses vermelhões aqui, ó, são os países com maior taxa de criancinhas que morrem antes de 1 ano. Exemplificando, mostrando exatamente que o país não tem infraestrutura, não tem recurso disponível e as crianças acabam morrendo. É um dado indicador de saúde. Beleza, galera? Tem que ficar de olho nessas questões aí, novamente mostrando os problemas da África, os indicadores. Vamos falar da taxa de desemprego, percentual de pessoas sem emprego e um dos locais tem menos pessoas, que tem mais pessoas desempregadas também é o continente africano, beleza? Onde a gente tem uma população superior a 10, 15%, até mesmo mais de 20% da população sem trabalho, principalmente se a gente olhar aqui na África Meridional, beleza? Na África próxima aqui da África do Sul é onde estão as maiores concentrações. Quer comparar com o Brasil? O Brasil tem uma taxa bem alta também, tá, galera? O Brasil tem uma taxa aí de 12% de pessoas desempregadas, isso dá uma faixa de 12 milhões de brasileiros, é muita gente. Se for comparar com os outros países da América, aí, olha no mapa, o Brasil é o país que tem mais desempregado. E essa condição ela tende a piorar agora depois da pandemia, né? Tanto em todos os países do mundo. Mas o país que já tinha maior número de desempregados pode sofrer mais ainda. Então, outro indicador aí, exemplificando, mostrando aí as condições ruins de vida na África, que é um problema.
Outro indicador importante, taxa de alfabetização. O que é a taxa de alfabetização? Percentual de pessoas de 15 anos ou mais que sabem ler e escrever. Saber ler e escrever é um indicador muito importante, por quê? Porque vai mostrar, vai dar suporte para as pessoas, né? Estudarem, você ler uma placa de um ônibus, ler uma bula de um remédio, é importante. E quanto mais pessoas analfabetas no país, menos informação ela vai ter. Ela não vai saber ler remédio, ela não vai saber se prevenir sexualmente, ela não vai saber nada. Então isso é muito ruim para um país. Beleza? Então, olhando no mapa de novo, os países de cor mais clara são os países com a maior taxa de analfabetismo, ou seja, menos pessoas alfabetizadas. Quer dizer que os mais clarinhos aqui tem menos de 60% da população, ou seja, menos da metade da população que não sabe ler e escrever. Onde que estão? Qual continente que estão essa maioria dessas pessoas? Também na África, tá, galera? Então a África a gente viu que é até menor taxa de expectativa de vida, maior taxa de mortalidade infantil, maior taxa de desemprego e maior taxa de analfabetismo. Então vários problemas. Brasil, quer ver o Brasil? O Brasil tá numa faixa aí, galera, de 85% da população que sabe ler e escrever. Ou seja, nem todo mundo no Brasil ainda é alfabetizado. É uma questão muito complicada e séria que o Brasil ainda tem que resolver. Beleza? Deu para entender aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos falar agora de um indicador que é muito importante, que é o IDH. Você já deve ter ouvido falar no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mas você precisa entender como que ele funciona, para que ele serve. O IDH é um conceito elaborado pela ONU na década de 1990. Por quê? Pensa o seguinte, antigamente se analisava se um país era desenvolvido ou não apenas pelo PIB, a economia. A gente já estudou sobre PIB nessa aula. Produto Interno Bruto, quanto mais o país tem lá suas economias desenvolvidas, maior vai ser o PIB, certo? Então você analisava assim, quanto maior o PIB, maior o desenvolvimento. Só que aí o que acontece? O país está produzindo e a população não melhora de vida. Você viu ali atrás que o Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo. Mas nesses indicadores que vimos aqui atrás, a gente viu da África, mas fomos falando um pouco do Brasil, você viu que o Brasil tem problema. O Brasil não tem uma mortalidade infantil tão baixa quanto o Japão. O Brasil tem taxa de desemprego bem considerável. O Brasil tem até uma taxa de analfabeto bem considerável. Ou seja, o Brasil não é um país perfeito. Então você está lá, a sétima economia do mundo, mas em relação ao desenvolvimento humano está lá atrás. A gente sabe disso. Tive num país que nossos vizinhos, nossas pessoas próximas, né, a gente conhece pessoas do nosso convívio que passam por dificuldades. Então, nem todo mundo tem uma condição de vida boa. Então, para refletir esse exatamente o indicador do desenvolvimento humano, a qualidade de vida, que a ONU vai e cria o IDH. Beleza? Como que ela cria o IDH? Então, o IDH é exatamente para medir o quê? A qualidade de vida da população como um todo. Beleza? E não apenas informações puramente econômicas. Ela não quer saber só da economia. Quer saber se o país é economicamente desenvolvido, mas se você melhorou de vida. E para isso ela analisa 3 indicadores. 3. Ela não analisa só a economia, não. Ela analisa a economia também. Então ela analisa a renda. Como que ela analisa a renda de um país? Pelo PIB. Beleza? Se o PIB ele for bom, ele for legal, beleza, o IDH vai subir. Então ele analisa o PIB, ele analisa a saúde. Como que ele vai analisar a saúde? Ele vai ver lá a expectativa de vida do país. Quanto maior a expectativa de vida do país, vai somar no PIB, vai somar no IDH. E ela vai somar também a mortalidade infantil. Vou botar um M aqui só para você lembrar, você vai anotando isso aí. A mortalidade infantil. Quanto menos mortalidade infantil e maior a expectativa de vida, também vai somar no IDH. O IDH vai ser alto. E educação. Como que a gente mede educação? Taxa de analfabetismo e mais tempo que as pessoas passam na escola. Ou seja, você vai fazer o ensino fundamental, você está no 9º ano, você vai para o ensino médio, vai terminar o ensino médio, vai para a faculdade, vai fazer uma pós-graduação, papapá. Então, isso aí soma para o IDH também. O IDH, ele é medido no indicador de 0 a 1. Você fala, pô, mas de 0 a 1? De 0 a
E o meu A ficou sinistrão, 0 a 1. Então, isso quer dizer que não tem nenhum país 0, 0, 0. Também não tem nenhum país 1. Todos eles, então, estão na casa do 0, alguma coisa. Os melhores estão na casa do 0,9. E quanto mais para baixo, 0,6, 0,5, 0,4, pior é a qualidade de vida daquele país. Beleza? Deu para entender o que é a IDH, então? Qualidade de vida de 0 a 1, ou seja, mais próximo do 0,9, mais próximo de 1, na verdade, melhor. E ele está medindo renda, saúde e educação. PIB soma, expectativa de vida boa soma, baixa mortalidade infantil soma, maior número de alfabetizado também conta. Qual que é o país com o melhor PIB do mundo? Ops, melhor IDH do mundo, com o PIB na cabeça. Qual é o país com o melhor IDH? Noruega! Noruega. A Noruega, ela tem várias vezes repetido aí o seu primeiro lugar no ranking como o melhor lugar do mundo, então, para se viver, a melhor qualidade de vida, o IDH 0,954. Está na casa de 0,9. O IDH, então, o primeiro país é a Noruega, depois você tem Suíça, também da Europa, você tem Irlanda, também da Europa, você tem Alemanha, também da Europa, os 4 primeiros IDH. Depois você tem Hong Kong, que faz parte da China, mas não é a China não, tá? É Hong Kong, porque a gente vai ver a China ali daqui a pouco. Você tem Austrália, Islândia, Suécia, Singapura, Países Baixos, Finlândia, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Liechtenstein, Japão, Áustria. De que você sentiu falta aí? Do Brasil, né? Cadê o Brasil? O Brasil tá lá atrás. E outra coisa, você viu algum país africano aí? Também não, né? Onde eles vão aparecer? O primeiro país africano que vai aparecer aí é esse número 62 da lista aqui, ó, Seychelles. Beleza? Seychelles. Seychelles, ele tem até o IDH considerado muito alto. O IDH ele é dividido em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Beleza? O IDH, que é muito alto, né? Ele vem até aqui, ó. E o Seychelles está aqui, ó. O IDH da África, na posição 62 do ranking. Beleza? Tem aí na casa de 0,8, até o IDH bem legal. Seychelles é uma ilhazinha bem pequena. Até mostrei para vocês na questão do turismo, uma ilhazinha, fica lá no Oceano Índico, pequenininha, bem interessante. Outro país africano que vai aparecer aqui é uma ilha também, chamada de Ilhas Maurício, fica até próximo de Seychelles, na casa do 0,7. Beleza? Enquanto isso, você ainda não viu o Brasil, né? Você vai ver o Brasil aparecer aqui, ó, em 79º, ou seja, quase na posição 80 do ranking, atrás de muitos países que você julga inferior aí, principalmente esses dois africanos, mas países como, por exemplo, Cuba. O Brasil tem um IDH pior, o Brasil tem IDH pior que Costa Rica, que Panamá, o Brasil tem IDH pior que o México, o Brasil tem IDH pior que a Bósnia, que Tailândia, beleza? E outro dado interessante aqui é você ver a China na posição 85. Se você lembrar da questão do PIB, você vai lembrar que a China é o país com o primeiro PIB do mundo, primeiro lugar no ranking do PIB. Mas ela aparece em 85ª posição. Por quê? Porque é exatamente isso, ela tem um PIB muito bom, mas expectativa de vida, mortalidade infantil, educação é baixa. Então jogou o IDH da China lá para baixo. Beleza? E os melhores países africanos vão aparecer em 62 e 66. E quando a gente olha as últimas posições do IDH, aí que vai aparecer a parada mais sinistra, a gente vai ver que os países com os piores no ranking do IDH são quase todos eles africanos, países com desenvolvimento humano baixo. Nós vamos ver aí, ó, Nigéria, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Mauritânia, Madagascar, Benin, Lesoto, Senegal, Togo, Sudão, Haiti da América, Djibouti, Malawi, Etiópia, todos eles são africanos. Então a África domina
a parte de baixo do ranking do IDH. Isso mostrando o quê? Que tem baixo PIB, tem baixa expectativa de vida, tem alta mortalidade infantil, alta taxa de educação. Então, todos aqueles indicadores que a gente viu ali para trás vai demonstrar exatamente isso aqui, ó. O IDH. O IDH só pode ser baixo. Se todos aqueles outros indicadores que a gente viu ali, que são utilizados para medir o PIB, que são utilizados para medir o IDH, não são bons, só podia dar esse resultado aí, né? O IDH da África não é tão legal assim. Beleza? Então vamos ver alguns problemas relacionados aí à África. A gente já viu vários indicadores, mas vamos falar de alguns agora, alguns casos específicos. Um deles é a questão da contaminação pelo HIV, ou seja, pela AIDS. Esse mapa mostra pra gente maiores números de infectados, ou seja, quanto mais escurinho aqui é o país, maior é o número de infectados com o vírus HIV. E a África ela se destaca pelo número de contaminados com o vírus da AIDS. A gente dá até para dividir aqui de novo entre África Setentrional e África Subsaariana, né? Dá para fazer aquela divisãozinha aqui. E a maior quantidade de países estão exatamente na África Subsaariana e principalmente aqui, ó, na África Oriental e na África Meridional. Beleza? Existem no mundo 37, quase 40 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo todo, dados de 2018. Quase 40 milhões de pessoas vivendo com AIDS. E desses quase 40, quase 27, ou seja, muito mais que a metade de pessoas contaminadas pelo HIV estão na África. Dá para a gente ver claramente no mapa, mas esses dados vêm realmente mostrar para a gente que o continente africano é o que mais sofre com problemas da contaminação. Se a gente for comparar com outros lugares, por exemplo, o Brasil, claro que o Brasil é um país, a África é um continente, mas o Brasil ele tem cerca de 500 mil pessoas, 540 mil, ou seja, não tem nem 1 milhão de pessoas, graças a Deus, né, sem o vírus da AIDS, enquanto que a África tem 26, quase 27 milhões de pessoas. Se a gente for comparar continente, então, a gente vai ver que, por exemplo, na América Latina inteira, a gente tem aqui 1 milhão de pessoas. E a África tem 27, né? 26,5. Na América do Norte, a gente tem aqui 900 mil pessoas com vírus da HIV. Se a gente olhar aqui, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, 2 países têm aqui 15 mil só. Né? Então, comparando com a África, dá para a gente ver essa disparidade de contaminação. Agora, por que existem tantos infectados assim na África? Um dos fatores primordiais é exatamente falta de acesso a métodos de preservativos, beleza? Então, muitas vezes a falta de informação também. Vamos ver ali que a África é o continente, o continente com menos taxa de internet. A gente vai dar uma olhada nisso. E isso mostra que muitas vezes a informação não chega. Beleza? A informação não chega. Se eu perguntar para você, como é que faz para evitar a AIDS? Você vai me falar, né? Usar camisinha, essa coisa toda, a gente aprende, é importante saber. Mas na África, muitas pessoas não sabem como que evita a AIDS. Parece besteira, mas não sabe. Então, as pessoas acabam se contaminando. Além de fatores culturais. Olha que doideira isso aqui. A África do Sul, hoje, é o país com o maior número de soropositivos no mundo, tá? A África do Sul é esse país aqui, ó. Beleza? A África do Sul, Botsuana, fica ali próximo ali. A gente vai ver de Botsuana também. No país, a incidência de estupros é epidêmica. O que é isso? É uma prática meio que comum, tá? Como a própria síndrome, é uma prática comum o estupro. Por quê? Algumas pessoas... elas acham que violentar uma virgem, você pode ficar curado com isso. Olha que doideira, tá? Em certas regiões cultiva-se a lenda de que um portador do vírus HIV pode curar-se ao violentar-se uma menina virgem. E aí, velho, os caras pegam as menininhas novas com essa ideia e estupram a menina. Olha que viagem. Para tentar se curar e acaba contaminando a menina. Aí um vírus passa para o outro.
Ele não se cura, porque é claro que isso é uma mentira. Tem a questão do crime de estupro, que não deveria nem chegar perto da menina. E ainda passa o vírus para a menina, ou seja, uma questão cultural complicadíssima de se mudar a cabeça das pessoas. Oficialmente ocorre aí 50 mil estupros por ano na África do Sul. Estimativas que esse número seja superior a 1 milhão. Olha que doideira. Beleza? Parada é bem sinistra. Outro dado importante é que a população de Botsuana tem cerca de 39% da sua população entre 15 e 49 anos contaminados com a doença. Então, isso é muito complicado na África. Tem que se fazer toda uma política, um trabalho de educação com essas pessoas para entenderem como se preserva e, lógico, investir em saúde, beleza? Em remédios, investir em situações para mudar esse quadro na África, beleza? Outro quadro trágico na África que tem que falar também é a questão da fome, beleza? Segundo a ONU, o que é fome, né? A ONU e a Organização Mundial de Saúde vai definir como fome as pessoas que não consomem no mínimo 2.500 calorias por dia, beleza? Então as pessoas que não consomem em média, ou seja, consomem menos do que isso, considero que elas estejam passando aí com fome endêmica ou oculta. Eu vou explicar o que é isso. Quando eu falo de fome aqui, eu não estou falando dessa questão de você estar com vontade de comer aí agora não, tá? Ah, tô com vontade de comer um hambúrguer. Não é isso não. É fome, é falta de comida mesmo, tá? É falta de alimento, chegar na cozinha e não ter nada, olhar as panelas e não ter nada e morrer de fome. Isso é um problema sério. Mas existem dois tipos de fome. A gente vai chamar de fome epidêmica ou fome aberta, aquela que ocorre graças a algumas situações específicas de uma região. Então, por exemplo, uma guerra. O país está em guerra, não está chegando alimento. Então, é um fato. Ou, sei lá, deu uma chuva muito grande, destruiu todas as plantações do mundo, daquela região. Também é um problema. Ou a greve dos caminhoneiros, por exemplo. Tivemos há um tempo atrás, aí, vamos supor que todos os caminhões parassem de chegar comida. Então, é um caso, isso é fome epidêmica. Mas o que interessa para a gente aqui é falar da fome endêmica. A fome endêmica ou oculta é aquela que ocorre em virtude da subnutrição. Ou seja, quando as pessoas não têm acesso à quantidade de comida suficiente para lhe garantir a quantidade de nutrientes necessária ao organismo. Essa fome é exatamente por falta de comida, falta de dinheiro para comprar comida. Você não tem acesso a comprar comida. Esse é um dos grandes problemas na África. E isso mostra uma grande controvérsia. Porque nós estudamos já a economia da África e vimos que a África produz alimento. Ela produz alimento. Só que muitas vezes a África produz alimento para quê? Para exportação. São pessoas que trabalham ali para produzir o alimento para mandar para outros países. Não é para se autoalimentar. Beleza? E aí a gente tem a questão da fome. Segundo a FAO, 257 milhões de pessoas passam fome na África. 257 milhões. Tem noção do que é isso, cara? É mais do que a população do Brasil inteira. O Brasil tem 200 milhões. Você pega um Brasil inteiro que não tem condições de comprar comida, de se alimentar. Isso é muito grave. O contingente representa 20% da população da África. Desse grupo, 237 milhões estão aonde? Na África subsaariana. Olha aí ela de novo. Lembra que a gente dividiu ela lá no início da aula? Números foram divulgados nessa semana pela Organização Mundial das Nações Unidas, pela Alimentação e Agricultura. Isso é um caso bem complicado. Quando a gente olha aqui no mapa da fome de 2019, os países mais escuros, amarelo, vermelho, esses aqui são exatamente os países com maior número de fome. Dá para a gente dividir aqui a África do Norte e a África subsaariana. Dá para ver que os maiores países com quantidade de pessoas passando fome estão exatamente na África subsaariana, com população superior até a 35% do país, 35% da população desses países que sofrem fome, os mais vermelhinhos ali. E aí, ou seja, o reflexo é esse, né? Muitas vezes pessoas que vão morrer por causa da fome, vão adquirir doenças e vão ser aí, né, essas cenas tristes aí que a gente vê na África. Beleza? Então é um outro problema. A gente falou da questão da AIDS, falamos aí da questão da fome. Vamos falar agora de um outro assunto também muito importante. Que é por que tem essa fome toda na África ali? Então, a gente já falou que
A gente viu que a África é um grande produtor de alimentos, ela produz alimentos para exportação, mas por que essa situação toda, então, ela se reflete na África? Então, a fome na África, ou a falta de comida, ela resulta de vários fatores. Vários fatores, beleza? O primeiro delas, o processo colonial. A gente já estudou sobre isso lá, foi uma das primeiras aulas que eu gravei. Aquela questão do imperialismo europeu, que foi para lá, modificou o modo de vida deles, resultou em um montão de guerra civil, uma parada bem complicada. Então tem essa questão de ser uma colônia de exploração. A concentração de poder, isso acontece também no Brasil, não tanto como em alguns países africanos, mas você tem algumas pessoas ricas, milionárias, que vão dominar tudo, enquanto a outra parte da população sofre. Então você tem o poder concentrado nas mãos de poucos, ou o dinheiro concentrado nas mãos de poucos. Condições climáticas é muito importante, a gente olhou ali a questão, a gente estudou até em sala de aula a questão dos desertos africanos, daquela área do Sahel, que é semiárido. Então, muitas vezes você vai ter uma área muito complicada para produzir alimento. Beleza? Então, a África carece de soluções para processos de erosão e desertificação. Desertificação que vem acompanhada exatamente da falta de chuva e desses solos muito frágeis, muito fracos de nutrientes, que vão ocorrer aí principalmente pelo desmatamento. Áreas com solo pobre têm menos chances de produção agrícola e baixo desempenho. Então, a questão do clima, né, e principalmente ligados aí ao desmatamento, que só aumenta o problema, a falta de água vai produzir paisagens como essa. Solos muito pobres, não dá para plantar, falta de água, as pessoas acabam morrendo. Esse é uma das realidades que também ajudando ali, né, que é um dos fatores para provocar a fome. Outro, a corrupção das autoridades, muito sério, isso a gente também fala muito no Brasil. Isso é um dado muito interessante. Sabia que os países mais pobres do mundo, os locais mais pobres do mundo, são também os locais com o maior número de corrupção? Parece um dado que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O que é a corrupção? É o governo que, ao invés de investir nessas pessoas, acabar com esses problemas da seca, da fome, investir nessas situações, rouba o dinheiro público. Então, a corrupção é um problema muito sério, e a maioria dos países mais pobres no mundo, eles têm problemas de corrupção. Isso também é um problema na África. A baixa produtividade agrícola, que vem geralmente acompanhada desses locais de solo que não tem nutrientes para plantar, o processo de desertificação, as guerras civis, a gente já olhou que é uma herança lá do processo colonial, e as guerras civis que provocam em milhões de refugiados durante o ano. São pessoas que deixam suas casas e vão embora com medo de morrer ou com medo da fome, vão tentar viver em campos de refugiados. Há ao menos 13,5 milhões de refugiados na África, o que representa aí 38% dos refugiados de todo o mundo. Então é muito grave essa situação. A gente falou dos refugiados na última aula, fica ligado nisso. E um outro fator é o aumento populacional, né? Isso até é uma questão que vai aí de acordo com a questão do Malthus, né? Ele vai falar que a pobreza na África, exatamente por causa dessa alta taxa de natalidade. A gente viu ali a base da pirâmide larga. Só que a gente não pode afirmar que é só aumento populacional. A gente tem aqui uma série de fatores, beleza? Então, não é apenas o fato da África ter muita natalidade que vai provocar pobreza. Tem vários fatores, beleza? Mas o aumento populacional é uma delas. Outro problema, então, é a questão da pobreza. O nível de pobreza ele vem diminuindo no mundo nos últimos anos, é o que diz o relatório do Banco Mundial, porém, né, na África não é bem assim. Segundo o documento, em 1990, cerca de 1 em cada 3 pessoas no mundo eram na pobreza extrema. Não é ser pobre de faltar dinheiro para ir no show, para comprar um hambúrguer, não. É falta de pobreza extrema mesmo, morar em locais precários, tem dinheiro. Então, lá em 1990, 1 a cada 3. Em 2015, virou 1 a cada 10, ou seja, diminuiu essa pobreza extrema no mundo. Beleza? Só que na África o cenário não é o mesmo, né? Segundo Francisco Ferreira, investigador aí do Banco Mundial, as taxas de pobreza na África no período de 2013 a 2015 caíram um pouco, mas ainda são altas.
A gente tem aí uma alta taxa de pobreza na África, que é exatamente o que vai levar à fome, né? A pessoa é pobre, não tem dinheiro para se alimentar e uma coisa vai embolando a outra. A pessoa é pobre, não tem dinheiro para se alimentar, não tem dinheiro para comprar preservativo e tudo vira ali, ó, tudo é um problema. Então, esse mostra a questão do nível de subdesenvolvimento do país, desde aqueles do continente, desde lá daqueles indicadores que a gente estava vendo lá. Alta mortalidade infantil, tudo é uma consequência aí da pobreza, beleza? Só que é interessante, nessa aula de hoje, você não sair dessa aula com a ideia de que toda a África é pobre. Isso é um conceito que eu quero quebrar na sua cabeça. Daquele mesmo conceito que lá no início do ano, lá na sala de aula, eu falei com vocês, quando a gente pensa em África, o que você pensa? Deserto, seca, não é isso? Só que a gente viu que na África também tem floresta, floresta densa, floresta igual a Amazônia brasileira. Então, só para a gente entender que na África não existe só seca. E da mesma ideia eu quero quebrar essa ideia sua que na África não existe só pobreza. O que existe na África de verdade é uma grande desigualdade social. Você tem uma pequena parcela da população que tem muito dinheiro, enquanto que a grande maioria vive na miséria. Isso se chama desigualdade social. Isso parece com algum país, né, daqui da América Latina, chamado Brasil. Pois é, também temos essa desigualdade social. Uma pequena elite que é milionária, tem muito dinheiro, vive aí do luxo, enquanto grande parte da população vive aí com pouco. Só para você ter uma ideia, né, a África tem mais de 160 mil pessoas que são milionárias de relatórios sobre a riqueza no continente. Então você tem milionários na África, você tem elite africana, pessoas que andam de carrões na África, pessoas que usam ouro, pessoas que têm muito dinheiro. Só que essas pessoas são uma pequena parcela da população. Pessoas que moram em cidades grandes, em prédios, acessam riqueza, luxo, beleza? Angola é o país onde a renda per capita mais cresceu nos últimos 14 anos. Você tem menos desigualdade na África. A África do Sul é o país com mais milionários no continente e Egito vem em segundo, com 20 mil milionários, e Nigéria em terceiro. Você lembra? Egito, Nigéria, África do Sul são os países com os maiores PIBs. Lembra? Lembra disso? E Angola é o país com a maior renda per capita, ou seja, é o país que consegue ter menos desigualdade social. Show? O que prova que Egito, Nigéria e África do Sul você tem grandes elites. Aquela riqueza lá do PIB vai ficar nas mãos de alguns, enquanto que a população, a maioria, vão ficar aí na miséria. Então você tem pessoas que moram em casas de luxo, você tem, né, grandes paraísos na África e você tem pessoas que moram na pobreza. Isso é desigualdade social. Beleza? Isso aí você não pode esquecer. Show de bola? E para finalizar a aula, vamos falar da população sem acesso à internet. Pois é, velho. Você tá aí com a sua internetzinha reclamando de estar assistindo a minha aula grande, blá, blá, blá. Tem pessoas na África que não tem internet, estava doido para assistir a aula. Então é basicamente isso. A gente vai ver aqui que tem 3,9, quase 4 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à internet. Grande parte dessas está na África e a gente consegue observar isso olhando o mapa aqui, ó, das coresinhas mais claras, são populações com menos acesso à internet, países que têm aí menos de 15%, em torno de 15% apenas da população com acesso à internet. Isso muitas vezes vai se dar por causa de problemas de quê? Preço muito alto, cobranças indevidas, fraca infraestrutura, não tem torre, não tem fio, não tem cabo, não tem nada, e aí não tem como levar a internet para esses lugares. Pensa, assim, em 2 bairros tem lugares que não tem internet, na África então, dependendo do lugar, não tem mesmo. E outra, né, tentativas do governo de censurar parte dos agentes do governo. Então, o próprio governo muitas vezes não quer que a própria população tenha acesso à internet e dificulta. Isso acontece em outros países no mundo também, a gente vai ver mais para frente, mas são problemas. Então, a falta de internet, ela está relacionada à falta de inclusão no mundo globalizado, a falta de informações de como é o mundo, a falta de não daria para estudar igual você está estudando.
né? Se a gente já tem uma rede precária no Brasil, se não é tão boa, se isso já dificulta muitas pessoas, imagina na África. Como que a falta de internet ela atrapalha as pessoas? É falta de informação, é falta de acesso à saúde, é falta de acesso a muita coisa. Então, além das questões sociais, todas que nós vimos para trás, melhorar o acesso à internet é melhorar também a qualidade de vida dessa população. O número de pessoas usando a internet, pagando, até aumentou nos últimos anos, aumentou 20%. É claro, quase não tinha nada. Quando aumenta um pouquinho, dá até um impacto importante. Principalmente, segundo aí a Força Tarefa de Informação e Tecnologias de Comunicação da ONU, que entende a necessidade de se instalar mais internet na África, de inserir a África nesse mundo globalizado. E é uma tarefa, né, que a ONU está tentando estabelecer. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que essa aula sirva até para te fazer refletir um pouco, né? A questão do desperdício de alimento. Muitas vezes a gente joga comida fora, a gente viu aí pessoas que não têm acesso à comida, sofrem com problemas. Você reclama aí da sua internet. Ah, tô assistindo aula aqui, já quase uma hora de aula. Mas você tem internet para assistir aula, gente que não tem. Então são situações que a gente tem que pensar. Não que a gente mora num país desenvolvido, a gente precisa melhorar muito quanto o Brasil. A gente viu alguns indicadores do Brasil aí também. Mas pensar que tem pessoas passando por problemas piores que o nosso. Beleza? E que reclamar da vida não leva ninguém a nada. Vamos tentar melhorar. É isso, galera. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Espero vê-los em breve. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Muitas saudades. Valeu.